Perfeito. Diz assim a nossa apostila. Vou pegar uma caneta aqui. No transcurso dos séculos, desde que Deus revelou as Escrituras, tem havido diversos métodos de estudar a palavra de Deus. Como já disse anteriormente, tá? Os métodos que nós possuímos para estudar a palavra são diversos, existem vários, tá? Existe um seminário teológico para quem tem condições de pagar ou para quem quer pagar, tem muita gente que não quer pagar. Hoje você tem alguns elementos no canal do YouTube de diversos tipos de pessoa, com diversos tipos de conhecimento, sejam grandes ou sejam medianos ou menores. Você tem os livros, hoje você consegue baixar inúmeras literaturas de modo gratuito, seja no Google, seja no Telegram, né? Você baixa ali em PDF, você pode ter acesso a um conteúdo. Hoje você tem, por exemplo, comentário bíblico, dicionário bíblico, você tem diversos tipos de, como é que se dá, livros que trabalham usos e costumes, livros de história, né, que pautam ali o histórico do tempo em que Jesus caminhou e que também o povo de Deus percorreu. Então, existem diversos métodos de você estudar a palavra de Deus e diversas ferramentas que vão te auxiliar dentro desse processo. E você pode utilizá-los e deve assim fazer. Porém, sabido, né, que tem pessoas que não têm esse acesso. Ah, mas Leandro, a internet é um acesso livre para todos. Verdade. Para gente que tem condições de ter um notebook. O meu, por exemplo, está que só Jesus. Precisando comprar um outro urgente. Mas, no momento, não temos condições para realizar tal ação. Tem gente que não tem um aparelho celular, né? Tem gente que não tem sinal do Wi-Fi. Eu tenho, por exemplo, uma aluna em um polo lá em Guadalupe, que ela mora no alto do Chapadão. E a turma que ela estuda é a turma de base com teologia online. Então, aonde ela mora, a localidade ali, a comunidade, não permite o estabelecimento de uma outra rede de internet que não seja aquela dominada pelo tráfico de drogas. Então, a Oi não pode entrar, a TIM não pode entrar, né? Se você não usar a rede de internet que é dominada pelo tráfico, você não pode colocar nenhuma outra. Então, você fica dependente ali dos seus dados móveis, e ela é muito carente, então ela não pode ter acesso à aula pelo Zoom ao vivo, por conta da dificuldade do acesso ao Wi-Fi e poucos dados móveis, mas ela tem sede de aprender. Então, ela nunca assiste a aula ao vivo, ela assiste as gravações. Em que momento? Ela vai para a sua igreja, né? E durante o período em que ela se encontra dentro da igreja, e ela faz faxina na igreja, enquanto ela está ali fazendo a faxina na igreja, ela está assistindo a aula utilizando o Wi-Fi da igreja. Então, você visualiza que tem inúmeras pessoas que não têm acesso a requisitos básicos que hoje nós temos, tá? Mas métodos existem diversos. Bom, diz assim a apostila na sua sequência. Os intérpretes mais ortodoxos têm encarecido a importância de uma interpretação literal, pretendendo com isso interpretar a palavra de Deus de maneira como se interpreta a comunicação humana normal. Então, como é que esses ortodoxos eles aplicam a interpretação das Sagradas Escrituras? Da forma como nós estamos conversando aqui. Ou seja, o que eu falar, você vai tomar como regra de lei e vai pôr em prática. Dentro desse processo de ortodoxia, né, não existe aquele método alegórico, né, não existe a metodologia das parábolas. Falou, escreveu, é assim que se deve ser. Então, a literalidade para a ortodoxia é a que vale. E isso é um perigo. Por quê? Porque nós sabemos que a Bíblia ela tem a sua parte literal, mas ela também possui a sua parte alegórica, a sua parte metafórica, a sua parte figurativa.
a sua parte simílica, né? As suas concordâncias, o traçar os paralelos, os sinônimos, os antônimos. Então, nós conseguimos visualizar que a Bíblia, ela, em sua grande parte, ela deve sim ser interpretada de um modo literal, mas não em seu modo total. Eu costumo dizer que quando vou eu ler a Bíblia, eu parto do ponto principal ali, do pressuposto do texto que eu estou me propondo a ler. A primeira ferramenta de interpretação que eu vou usar sempre será literal. Então, eu parto de um princípio que o texto é literal. E o que é que me diz que aquele texto que eu li não é literal? O seu contexto. Então, eu parto da interpretação literal de um determinado texto. Só que o que vai me dizer que aquele texto não é literal? O seu contexto. É no contexto que eu consigo identificar a alegoria, as metáforas, as concordâncias, né? É no contexto que eu vou conseguindo identificar esses processos. É no contexto que eu vou conseguindo identificar esses pontos, essas nuances, que vão enriquecendo a nossa interpretação. Diz a apostila na sua sequência. Outros têm empregado o método alegórico, e ainda outros têm examinado letras e palavras tomadas individualmente, como possuindo significado secreto, que precisam ser decifrados. Então, dentro desse parágrafo aqui, nós temos 3 metodologias de interpretação da Bíblia. Nós temos a interpretação literal, nós temos a interpretação alegórica e nós temos a interpretação gramatical. Tá? E aí segue uma pergunta: qual dessas eu devo utilizar quando for ler a palavra de Deus? Eu devo utilizar a interpretação literal sempre? Eu devo interpretar a Bíblia de acordo com o método alegórico sempre? Ou eu devo tratar a Bíblia dentro do seu modelo interpretativo, sempre utilizando a interpretação gramatical? Qual dessas metodologias eu preciso usar? Eu preciso usar todas elas. Eu não posso abrir mão de uma, tá? Ou de duas para me agarrar a uma só. Quem utiliza, por exemplo, a terminologia literal para interpretar a Bíblia, ele não vai prosperar nas suas ações. Agora, se ele utilizar o método alegórico em toda parte, ele também não vai prosperar. Assim como a gramatical, ele também não vai enriquecer, né, o seu leque de prosperidade de interpretação das Sagradas Escrituras. Então, dentro desse processo exegético da interpretação das Sagradas Escrituras, eu vou precisar sempre desses 3 métodos. Tá? Eu vou precisar interpretar a literalidade do texto, eu vou precisar identificar se esse texto ele tem alguma característica de alegoria, né? E você sabe que a alegoria tem a metáfora, tem a símile, né? Vocês tiveram essa aula de hermenêutica lá atrás, de português também. Ou se eu vou precisar utilizar a interpretação gramatical, né? Que é quando eu isolo um texto do seu contexto, na ideia de interpretar aquela palavra para tentar extrair do texto uma informação que eu julgue ser relevante, tá? Para a minha vida ou para a vida de uma outra pessoa. Beleza? Então, existem 3 possibilidades: a literal, a alegórica e também a gramatical. Ok? Dúvidas aí, pessoal? Ou podemos seguir? Tudo ok, pastor. Ok, então. Flávia, estamos na página 3, tá bom? Segundo parágrafo da página 3, tá? Vamos lá. Pela observação dos erros dos que nos precederam, podemos conscientizar-nos mais dos possíveis perigos quando somos tentados de maneira semelhante. Ou seja, eu estou caçando defeito na mensagem alheia? Não, tá? Não é essa a ideia. Porém, eu preciso observar, tá bom? Os erros
que algumas pessoas vêm cometendo no decorrer da sua trajetória. E hoje, com o advento da internet, né, com as suas plataformas, que são muito utilizadas para a propagação da palavra de Deus, você tem aí hoje o Quai, você tem o TikTok, você tem o Facebook, você tem o Instagram, Twitter, WhatsApp, tá? São plataformas que são utilizadas por inúmeras pessoas para propagar a palavra de Deus. E nem sempre, pessoal, que eu utilizo o nome Deus ou o nome Jesus Cristo, aquela frase ou aquela mensagem, ela vem com o selo de qualidade. É só você lembrar da pregação da serpente lá no Éden. Ela utiliza o nome de Deus, só que ela carrega um texto completamente distinto daquilo que Deus havia propagado. Então, eu preciso observar os erros. Para quê? Para julgar quem errou? Não. Para que eu possa não cometer os mesmos erros que aquelas outras pessoas vêm cometendo. O que é muito comum na atualidade. Se eu tivesse, por exemplo, um nome, né, famoso, se o alcance das minhas aulas passasse de 5 alunos, ou o alcance das minhas mensagens passasse de 10 mil visualizações, certamente eu seria aquilo que nós identificamos no meio da tecnologia como influenciador digital, como um criador de conteúdo que ganha para poder influenciar pessoas por aquilo que fala. Então, se eu tenho a capacidade de influenciar pessoas, o que é influenciar pessoas? É você fazer com que as pessoas repitam a sua fala ao ponto de fazer com que outras pessoas passem a agir da forma que eu digo que ela deve agir. Então, se eu não me conscientizar dos erros que as outras pessoas cometem, eu vou propagar aquele erro que aquela pessoa cometeu. Por exemplo, eu prego uma palavra aqui. O pastor José Rosa, ele passa a não observar os erros que eu cometi. Automaticamente, no próximo culto, ele vai estar ou na escola bíblica dominical, transferindo para a sua plateia aquilo que eu falei, ou pregando para a sua igreja aquilo que eu ensinei na internet. Ou seja, ele vai estar compartilhando um erro, fazendo com que outras pessoas passem a errar. E é muito comum isso. Hoje as pessoas atrás de fama, de link ou de like, né, de curtidas, de compartilhamentos, elas estão simplesmente propagando erros que outras pessoas cometeram. E por que ela propaga um erro? Por 2 motivos. Primeiro, porque ela entende que aquilo ali vai proporcionar para ela engajamento, ou seja, vai proporcionar para ela popularidade, e popularidade nos dias de hoje está muito condicionado à sua publicidade. Então, as pessoas te reconhecem como homem de Deus e como mulher de Deus pelo número de seguidores que você tem na sua rede de internet. E o segundo ponto, ela propaga o erro porque ela não observou o erro. Ela não se ateve a pesquisar se aquilo que a Flávia pregou, de fato, confere com uma verdade ou não. Então, a minha preocupação não é de julgar a Flávia. A minha preocupação é de não propagar o erro que a Flávia cometeu. E tem a terceira parte também. A Flávia pode estar cometendo erro e nem saber que está cometendo. Entende? Então, eu preciso ser um pouco como Tomé. Ver para crer. Tá? Eu preciso identificar, observar, para que eu não venha cometer os mesmos erros que outras pessoas estão cometendo por aí. Sucesso não está condicionado a estar certo. Tá? Deu certo o meu vídeo, deu certo a minha pregação, mas foi certo? O que eu falei é assertivo, tem base, vem de Bíblia? Vem. Então, beleza, vamos seguir. Não vem, tá? Não propague, não compartilhe, não passe para frente, tá? Para que você não possa ampliar o nível de erro
que é o que está acontecendo na atualidade, tá? Uma grande amplificação de erros constantes que pessoas têm cometido e fazendo com que outras pessoas cometam também, tá? Sigamos aí na nossa apostila. Além do mais, à medida que estudamos a história da interpretação, eu preciso estudar a história, vamos vendo que muitos dos grandes cristãos, e aí nós temos 3 tops, Orígenes, pai da igreja, Agostinho, pai da igreja, e Lutero, reformador da igreja, entenderam e receitaram princípios hermenêuticos melhores do que aqueles que eles praticaram. Olha que interessante, pessoal. Nós temos aí 3 figuras que tiveram e têm o seu nome, sempre vão ter, até Jesus voltar. Esses 3 personagens aqui, Orígenes, depois, se você quiser pesquisar na internet, recomendo você ler a história dele. Agostinho, recomendo você também ler a história dele, você é um bacharel em teologia, então precisa conhecer um pouco da história desses personagens. Se não quiser ler, vê um vídeo na internet. E Lutero, talvez esse o mais conhecido do público. O que eles entenderam, pessoal? Eles entenderam que existiam princípios interpretativos melhores do que aqueles que eles praticavam. E o que eles fizeram? Uma vez que eles entenderam, que tomaram consciência ou ciência de que existe algo melhor do que aquilo que eles têm, eles não seguraram a informação, eles não reteram para eles, mas eles receitaram, ou seja, eles compartilharam com a sua posteridade, para que essas pessoas que viriam depois deles tivessem acesso a algo melhor do que aquilo que eles tiveram. Só existe uma forma de eu fazer a manutenção de algo de excelência, que é compartilhando esse algo. Quem compartilha algo faz com que esse algo perdure-se por todas as gerações. Por que tem muitas pessoas, que são esquecidas no tempo? E, em contrapartida, existem outras pessoas que têm o seu nome marcado na história. Essas pessoas que têm o seu nome esquecido são pessoas que fizeram bem para elas mesmas. Tiveram o seu nome elevado, tiveram a sua popularidade, tiveram o seu sucesso, tiveram portas abertas para elas, mas quando elas morreram, o nome delas foram apagados da história, porque elas fizeram por elas. E quando elas morreram, o sucesso morreu com elas. Agora, por que tem pessoas que não tiveram dinheiro, que não tiveram fama, que não tiveram sucesso? Eles prosperaram ao redor do tempo. Passou-se o tempo, passou-se a eternidade, e até hoje nós continuamos falando o nome delas, porque elas não fizeram por elas. Elas fizeram pelos outros. Elas ocuparam o seu tempo compartilhando informações que fariam outras pessoas terem sucesso. Então, quando eu faço por mim, o meu nome é esquecido. Agora, quando eu faço pelos outros, o meu nome sempre é lembrado. E hoje em dia vivemos um período onde as pessoas estão muito preocupadas em fazer por si mesmas e não pelos outros, esquecendo-se de princípios bíblicos retratados por Jesus, que diz que melhor é o ato de dar do que o ato de receber. Então, quando eu me proponho a ser uma bênção, eu tenho meu nome registrado por toda a eternidade. Então, quanto tempo se passou e nós continuamos a falar de Abraão, de José, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Josué, porque foram pessoas que ocuparam o seu tempo fazendo pelos outros. Volto a citar aqui o nome de Josué, citei na aula passada e cito hoje novamente.
Por que nós temos aqui a figura de Josué como sendo importante? Quando Deus desce para se comunicar com Josué, que estava depressivo por conta da morte de Moisés, Josué estava triste porque ele estava ele estava paralisado, porque ele estava desfrutando de um sentimento que ele estava tendo, que era o sentimento de tristeza, pela dor da perda de um amigo. Então, quando Josué está prostrado, ele está fazendo o que ele quer para ele. Ele está preocupado com ele. Ele tinha o direito de fazer algo somente por ele? Tinha. Era lícito, mas não era conveniente. Lembra do que Paulo vai dizer lá em suas cartas? Tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Correto? Porém nem tudo me convém. Então eu preciso compreender esse cenário. Eu preciso ter como é que eu posso falar? A perspicácia, né? De compreender que todo o cenário ele é relativo. Então, Josué ele ouve da voz de Deus o seguinte: levanta hoje, tá? E lidera esse povo em direção à terra que eu prometi dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Deus não levanta Josué, tá? Para dar para ele. Deus levanta Josué para que ele possa fazer pelos outros. Então, Deus nunca levanta alguém para o benefício próprio desse alguém. Mas Deus, quando levanta alguém, levanta esse alguém para que esse alguém beneficie o outro. Tá? Foi assim com Abraão, foi assim com Jacó, foi assim com Isaac, foi assim com Jacó, foi assim com José, foi assim com Josué, foi assim com todos os juízes, foi assim com todos os profetas, foi assim com todos os apóstolos e foi assim com Jesus. A geração que pensa, tá, que o evangelho foi feito para o meu próprio benefício é a nossa. É a nossa. Porque a geração que nos precedeu compreendeu claramente todo esse princípio. Por isso que hoje nós estamos falando de Orígenes, porque ele fez pelos outros. Agostinho, ele fez pelos outros. Lutero, ele fez pelos outros. E nós vamos fazer por quem? Tem gente, Flávio, tem crente que roda, que pula, que sapateia no poder, mas não consegue fazer nem pelos seus, nem pela família que ele tem, nem pela sua própria casa. E aí depois não consegue entender por que a família não se converte. Porque não faz pelos seus. Não é uma bênção em casa. Não é alguém de referência em casa. Pode até ser na igreja, mas não é em casa. Noé não foi referência para ninguém na rua. Ele foi referência para os seus da casa. É por isso que no final da trajetória, ele conseguiu sucesso. A pregação mais produtiva, que obteve maior sucesso em toda a história, não foi de Pedro, quando prega e ganha 3.000 almas, mas foi de Noé, que ganha somente a da sua família. Então, pregação que faz sucesso é aquela que a sua família é alcançada. Tá? É aquela que a sua família acessa. Beleza? Podemos seguir? Vamos lá. Daí a advertência de que o conhecimento de um princípio necessita também de fazer-se acompanhar da sua aplicação ao estudo da palavra. Tá? Eu preciso me aplicar ao estudo da palavra. Não é só ler o texto, gente. Eu falo isso sempre. Se tem uma coisa que vocês, ao término do curso, vão sair entendendo, que Bíblia começa pela leitura, passa pela pesquisa e termina na
aplicação na nossa vida. Eu leio, eu pesquiso e eu aplico. Tá? Segundo ponto aí, exegese judaica antiga. Tá? Diz aí o nosso texto. Os rabinos pressupunham que, sendo Deus o autor da Escritura, o intérprete poderia esperar numerosos significados em determinado texto. Cada detalhe incidental do texto possuía um significado. Os rabinos, pessoal, eles tinham um ponto muito importante, e ainda possuem esse ponto, né? Eles têm por hábito analisar letra a letra. Não vou, é claro que eles não têm o mesmo alfabeto do nosso, né? Não é o mesmo idioma do nosso, tá? Mas suponhamos que eu viesse a ser um rabino, tá? E eu vou ler a Bíblia. O A que está lá na Bíblia tem uma relevância para o judeu. Poxa, mas é um A sozinho. Sim, é um A sozinho. Mas para ele, né? Ele vai estudar por que está escrito A e não em. Tá? Ele vai querer saber. Por exemplo, na Torá, na originalidade do texto, Gênesis 1:1, está escrito assim: em um princípio criou Deus o céu e a terra. Na nossa Bíblia está escrito no princípio. Por que na Torá está em um princípio e no nosso está escrito no? Olhando nu e cruamente o texto, não tem nada que diferencie. Mas para o judeu tem. Mas para o judeu existe. Tá? Porque quando eu leio na minha narrativa, no princípio, eu entendo que nada existia no céu, na terra e no mundo, e Deus partiu do pressuposto de criar aquele cenário ali, de que todas as coisas foram criadas naquele momento. Tá? Só que para o judeu é em um princípio. Ou seja, Deus não parte do pressuposto de que nada existia anterior à criação da terra. Mas o judeu parte do pressuposto de que algo já existia fora da terra. E que Deus começa a organizar esse cenário onde nós habitamos a partir de um tempo, de uma data que nós não conseguimos identificar. Então, o judeu ele vai analisar letra a letra. Quando você vai para o hebraico, por exemplo, né, o idioma hebraico, você tem ali aquelas letras que parecem mais um desenho, né? E você pega ali uma Torá original, elas não possuem aquilo que nós denominamos como sinais maçoréticos, que são os pontinhos que tem abaixo daquela letra. Aquilo ali foi uma característica que os judeus colocaram posteriormente, porque eles tinham medo de que o idioma caísse no esquecimento. Mas, a princípio, né, a origem da origem é só a letra, sem os sinais. Por quê? Porque eles temiam que, pondo um sinal a mais ou pondo um sinal a menos, eles poderiam estar errando no texto, né? Executando uma ação que iria lesar o texto. Então, eles, para não pecar contra Deus, eles não mexiam em nada. Então, eles vão analisar letra a letra. Por quê? Porque todas as palavras da Torá, para eles, têm e tinham um significado. Então, todas as palavras. Pode falar, Flávia. Então, o exemplo que o senhor deu na aula passada, né, que é 1 Josué, é que fala que o Senhor falou a Josué, não falou com Josué. Aí encaixa nesse sentido que o senhor está dizendo? Perfeito, perfeito. É letra a letra. Por que está a Josué e não com Josué? Tem um porquê nisso tudo.
só que por vezes passa desapercebido, né? E se você for visualizar em todas as, pelo menos nas 4 Bíblias que eu possuo em casa, todas elas está a e não com, A minha também, eu tenho a né? Bíblia, até aquela NVI também, Almeida, tá? A Josué. Então tem um porquê, né? Não está escrito à toa ali, né? É porque nós temos o hábito de ler o texto sagrado, Flávio, como eu leio a apostila, como eu leio um livro qualquer, como eu leio uma mensagem no WhatsApp. Então, cada letra ela foi escolhida ali pelo dedo de Deus. Eu preciso identificar os significados daquela palavra. Perfeita colocação, Flávio. Sinal de que você ouviu a aula. É porque às vezes passa desapercebido mesmo, igual né, como esse exemplo que o senhor deu. Eu já li várias vezes, né? O livro de José já foi muito pregado, né? A gente já ouve muito essa pregação, lê muito, só que tem coisas que às vezes passa desapercebido. Por isso eu gosto de contar alguém pregando, eu ouvindo, então eu gosto sempre de estar com uma folha, porque às vezes tem coisa assim que intriga, né? A gente não percebe. A gente está no evangelho há anos e tem coisa que até hoje a gente não percebe. Aí é igual esses dias meu filho falando, mas essa pregação de Ana, todo mundo prega, já ouvi tanta pregação de Ana, tem que mudar. Eu falei, meu filho, se você não prestou atenção, porque com certeza todas as pregações que você viu não foi igual. Então a gente tem que estar sempre atento. Então, por isso eu gosto do papel e a caneta, porque tem coisa que realmente, meu Deus, como é que eu não vi isso, né? Então é muito importante estar prestando atenção, como o senhor mesmo falou, e ler com atenção também, que não adianta ficar pegando o ponto das pessoas, mas se te intriga, você anota e depois você vai lá ver. E eu acho muito importante isso, porque é uma coisa que eu não percebi, passou desapercebido, pelo menos na minha parte. Isso aí. É isso daí. Entendeu? Por exemplo, eu preguei ontem lá na igreja Lucas capítulo 7, né? Lucas capítulo 8, perdão, versículo 22. Abram aí, pessoal, Lucas capítulo 8, versículo de número 25. Vamos lá no versículo 25. O que está escrito aí? Lucas capítulo 8, versículo 25. Só a Pastor parte Leandro, A eu estou do texto. acompanhando, tá? Oi, pastor Eu estou Miguel. acompanhando a aula, tá? Oi? Eu estou acompanhando a aula, porque eu botei o Tá bom, remédio na pastor vista que eu José. troquei ela da três, tá bom? Perfeito. O que está Obrigado. escrito aí, pessoal? Lucas 8, 25. Tá mudo, Flávia? Flávia, tá mudo? Tá mudo o seu microfone. Desculpa. Tá assim, e disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Perfeito. É um texto muito conhecido de todos nós, não é isso? Diz que Jesus entra no barco, manda eles atravessar o lago, no meio do lago tem uma tempestade, Jesus está dormindo na polpa do barco, depois dos discípulos tentarem de todos os jeitos, eles acordam Jesus, dizendo, vamos perecer. Jesus acorda, acalma o vento, acalma a água, e vira para eles e pergunta isso que você leu, Flávio. Aonde está a vossa fé? Mas vamos lá. Quando o negócio estreitou, eles não chamaram por Jesus? Sim. Eles não clamaram por Jesus? Sim. Sim. E quando clamaram por Jesus, Jesus não atendeu eles? Sim. Não resolveu o problema? Então, resolveu. Por que Jesus
está dizendo que faltou fé para eles. Se quando eles se sentiram apertados, eles procuraram Jesus. Eles não procuraram uma entidade, eles não procuraram alguém relevante, eles procuraram Jesus. Mas mesmo procurando Jesus, Jesus diz para eles o seguinte: aonde está a vossa fé? Por que Jesus faz essa pergunta para eles, mesmo eles buscando em Jesus quando o negócio ficou quente? Eu tive o privilégio de ouvir essa pregação, Então, né? não Então, fala eu sei a nada. resposta. Então, me responde aí, Sandra. Me responde aí, Rogério. Me responde aí, pastor José Rosa. Na realidade, se eles estivessem realmente ligados e cheios do poder de Deus, não precisava chamar o Jesus, né? Por isso que não aconteceu o milagre. É o que eu creio. Não entendi, pastor José Rosa. Ali, na realidade, ele estava com Jesus, conhecia Jesus, mas precisava Jesus estar perto para acontecer algo na vida deles, que poderia acontecer se eles tivessem um pouco mais de fé. Mas eles não foram buscar Jesus? Pois é, mas não precisava, porque Jesus está em todo lugar, mesmo dormindo. É porque realmente eles não tiveram uma fé genuína. Entendi. E você, Sandra e Rogério? Pastor, eu acho que, na minha concepção, eles não tiveram fé realmente. Mesmo Jesus estando ali, em meio à tempestade e à tribulação, eles não acreditaram na fé deles em Deus, que eles poderiam ter clamado eles mesmos e ter resolvido, porque eles tinham que ter a fé, mesmo Jesus não estando presente. Entendi. Isso, exatamente. Concorda com a fala dela, ô Rogério? Bom, pastor, eu acho que aquilo ali precisava acontecer, né? Não, isso é um fato. E aí, eu acho, na minha opinião, que a Bíblia vai dizer que se você tiver fé como um grão de mostarda, ou seja, o grão de mostarda, ele é um grão pequeno, mas quando se planta ele, das hortaliças é que cresce, que fica maior. Então, eu acho que a fé deles precisavam estar sempre lançada em Cristo, né? Por tudo que eles viram, que é para que cada vez mais a fé deles crescesse. Vamos lá. Não sei se é essa. Eu vou pegar a fala da Sandra e a do Rogério e a do pastor José Rosa. O pastor José Rosa disse que eles não tinham a fé genuína. E se tivessem a fé genuína, não precisavam nem clamar, mas o simples fato de entender que Jesus estava no barco era o suficiente. A Sandra disse que eles mesmos poderiam ter acalmado o vento e o mar. E o Rogério disse que eles precisariam passar por aquilo ali para que a fé fosse aumentada. Perfeito. Respondendo à fala do pastor José Rosa, o simples fato de nós termos Jesus na nossa vida, entender que Deus está conosco, me exime da responsabilidade de orar, de clamar por Ele? Hein, pastor José Rosa? Na realidade, a pessoa tem... Porque ali ele está, no meu ponto de vista, ele está como assim? Eu estou perto do pastor Leandro, mas porque eu estou andando com o senhor. Se o pastor Leandro estiver do meu lado, tudo está resolvido. Mas se o pastor Leandro estiver longe, a situação não resolve. E foi a mesma coisa a Pedro. Pedro, quando perguntou lá dentro, quando Jesus estava dentro do mar, que ele pensou que era um fantasma, eu falei, quem é? Ele falou, sou Jesus. Ele disse, vem, e ele foi andar sobre as águas. Não, mas aqui o texto é diferente. Aqui não é... Os discípulos passaram por duas tempestades, por essa que o Senhor está narrando e esse caso aqui. Nesse caso aqui, Jesus está no barco, só que dormindo. Isso, Jesus está dormindo. Então, na realidade, quem estava ali, eles teriam que fazer o que Jesus fazia. Jesus passou sempre para os discípulos que ele poderia fazer grande obra, só que, na realidade, eu creio que ali eles não tiveram fé suficiente para realmente repreender o vento. Então a sua fala é a mesma da Sandra, certo? Isso. Mas quando Jesus faz o milagre,
quando Jesus acalma o vento e acalma a água, o que acontece com os discípulos? No versículo 25, na parte B. E eles, temendo, maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedece? Ou seja, eles estão de frente a uma realidade que até o momento ninguém na Terra tinha realizado. Uma coisa é eu ter a experiência, por exemplo, eu posso estar no meio de uma embarcação e a onda está assolando o barco, o vento está assolando o barco, e eu entender que eu posso clamar e o vento acalmar e a onda apaziguar. Por quê? Porque eu vi alguém fazendo isso em algum momento da história, e esse alguém era Jesus. Então, se Jesus já fez, eu vou fazer igual a Jesus fez. Agora, aqui, ninguém no mundo tinha feito o que Jesus fez. Então, na cabeça dos discípulos, né, vai acontecer o mesmo que aconteceria na minha. Não tem como acalmar o vento e não tem como acalmar a onda do mar. Não tem como fazer isso, né? É o que Jesus fez ali. Jesus fez o que ninguém tinha feito, realizou o que ninguém tinha realizado. Eles viram o que ninguém tinha visto na terra ainda fazer. Então, os discípulos, eles eram pescadores natos, mas não sabiam dessa possibilidade. Tempestade, espera-se passar para depois você seguir. Não se enfrenta a tempestade e nem se manda mesmo acalmar. Então, essa ideia de que eles deveriam fazer o que Jesus fez é válida hoje. Comigo sentado aqui na cadeira, você sentado na sua e você na sua, e a gente dizendo, eles deveriam ter feito o que Jesus fez. A gente que já visualizamos Jesus fazer tantas coisas, quando precisamos fazer, não fazemos. Tememos. Quando a enfermidade chega, eu vou no médico ou vou a Jesus? Eu vou no médico. Quando a tempestade vem, eu peço para Jesus. Quando a dificuldade vem na minha vida, eu peço para Jesus fazer por mim ou eu dou uma ordem para que aquele problema seja sanado? Eu peço para Jesus fazer por mim. Quando a enfermidade chega na nossa casa, você fala, enfermidade, sai, ou Deus cura o meu marido, cura a minha esposa. É Deus cura o meu marido, é Deus cura a minha esposa. Quando a porta se fecha, você fala, abra-te porta, ou você fala, Deus abre a porta para mim? Você fala, Deus abre a porta para mim. E olha que são situações que nós sabemos que existem possibilidades de acontecer, porque alguém já fez no decorrer do tempo. Então, eu não posso cobrar que os discípulos realizassem algo que eles nunca tinham visto ninguém fazer. Ou você acha que os discípulos clamaram para Jesus socorrer eles porque sabiam que Jesus ia apaziguar o vento e apaziguar o mar? Não, eles não clamaram com essa intenção. Eles só queriam não morrer. Só que Jesus se levanta e fala assim, olha, aonde está a vossa fé? Por que Jesus fala onde está a vossa fé? Aí eu peço para a Flávia dizer. Então, todos aí, assim, acertaram, né? Foi certeiro na resposta, mas a questão é no versículo 22, né? Que quando ele fala, passamos para a outra banda do lago, porque eles creram em Jesus, mas não creram na palavra, né? Porque a gente tem que crer, não é em Jesus, mas é crer na palavra, porque na hora da dificuldade, como o senhor disse, na enfermidade e tudo, você crê que Jesus cura, mas aí você corre para o hospital, você corre para a medicação, mas você não faz uma oração antes de sair de casa, né? Então a gente tem que crer na palavra. Eles criam em Jesus, tanto eles acordaram Jesus porque sabia que Jesus ia fazer algo, não sabia o quê. Mas eles não creram na palavra que Jesus disse, atravessamos para o outro lado. Se Jesus falou que ia atravessar com tempestade, sem tempestade, ia acontecer. É o que falta na nossa vida hoje, a fé
na palavra, que se Deus falou que vai acontecer, não importa a diversidade, vai acontecer. É isso que a gente tem que ficar firmada, na palavra. Exatamente. Então, essa é a questão. Exatamente. Jesus não disse para eles assim, ó, entra no barco e vamos morrer no lago. Entra no barco e vamos perecer no lago. Não. Jesus, quando inicia a travessia, ele fala assim, ó, entra no barco e vamos para o outro lado do lago. Se Jesus falou que eles iriam chegar do outro lado do lago, por que que eles se desesperaram quando o barco passou pelo meio de uma tempestade no meio do lago? Então, essa é a fala de Jesus. Aonde está a vossa fé? No barco, na ausência do vento ou na presença da minha palavra? Então, quando a dificuldade veio, eles desacreditaram da palavra. Se tivessem acreditado na palavra, não precisavam ter acordado Jesus. Porque se Jesus prometeu, ele vai cumprir. Jesus não disse que eles iam morrer no meio. Jesus disse que eles iam chegar até o final. Jesus não pede para eles assim, olha, quando a tempestade vir, manda ela se calar. Não. Ele fala, vamos chegar. Se vamos chegar, vamos chegar. E é isso. Beleza? Firmeza? Ok. Agora abra lá em Ageu, capítulo de número 1. Ageu, capítulo de número 1, versículo de número 1. Pode ler, pastor? Espera aí, deixa eu só procurar aqui o texto, ver a palavra. Depois a palavra do Senhor. Não, não é esse texto, não. Depois eu pego o texto. Eu peguei o texto errado aqui. Vamos seguir aí. São 8h27, 8h30. Vou dar 10 minutinhos de intervalo para vocês aí, tá bom? 10 minutinhos de intervalo. 8h30, 8h40 a gente volta. Dando pause. Vamos lá, pessoal. Retornando aí. O texto, Sandra, é Ageu capítulo 2. Eu errei, tá bom? Ageu capítulo 2, versículo de número 1. Vamos, pessoal. Sandra, Rogério, estão aí? Oi, pastor. Estamos É Ageu sim. capítulo 2, versículo 1. Pode ler? Posso. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, Só até dizendo, aí. Quando é que veio a palavra do Senhor ao profeta Ageu? no 7º mês, Em qual dia? no 20º, no 21º. Vigésimo? Primeiro, Tá. Esse versículo aí, no 7º mês ao 21º mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. O que esse texto quer dizer para você de valor? Ou para vocês, né? a palavra que o Senhor... Quer dizer, aqui está falando
volta que eles voltaram do cativeiro, né? E da glória, que seria a segunda casa lá do templo. Tá, mas Que só havia esse uma primeiro versículo aqui. Ele te enriquece em que sentido? O que que há nesse texto que ele possa te proporcionar algum tipo de enriquecimento intelectual, espiritual, emocional? Se eu tivesse esse texto que eu falasse assim para vocês, Deus me deu esse texto para dar para vocês, né? Qual é o versículo? É o capítulo 2 do versículo 1. Deus me deu até aqui. O que que você entenderia da parte de Deus nesse versículo para a sua vida ou para a vida de vocês? Ia a ficar palavra. bugando, ia pedir revelação, não ia entender, ia falar que eu estava na carne ou ia entender? Não, é assim, olhando rapidamente, é a palavra que veio, né? A palavra do Senhor que veio pelo ministério do profeta. Uma palavra de Deus. Vamos entender então o texto de acordo com a visão, de acordo com a exegese judaica? Vamos lá para a Pastor gente Leandro, entender. Oi, pastor José Rosa. eu creio que quando a palavra fala, ele veio, eu tenho que ler, acho que do primeiro versículo até onde tem um término para interpretar o que veio para ele, para passar para o povo. O que é que o senhor acha? Eu não li o texto todo, mas eu acho que tem que ler o texto e o contexto para entender o que que veio. A gente sabe aí que Deus falou para ele que veio, né, isso no mês, não é isso? Mas aí tem um sentido aqui que o senhor falou, a interpretação, né? É. Vamos ver, vamos interpretar o texto de Pesquisar acordo. o que veio, isso, com o que ele está falando. Isso É aí. real? Vamos fazer uma exegese judaica então aqui. Sandra, quando é que veio a palavra do Senhor a Ageu mesmo? No 7º mês No ao 7º 20º. mês, segura. Veio no 7º mês, certo? Mês 7, correto? Isso. Esse 7 aí tem um significado. Qual é o significado do número 7 dentro do costume judaico? Perfeição. Perfeição. Certo? Qual foi o dia do mês 7? 21º. 3 vezes 7 21 dá dias. quanto, Sandra? 21 dias. 3 vezes 7 é 21, não é isso? Então, nós Isso. temos a perfeição 3 vezes inseridas aqui, não é isso? Então, Deus está dizendo aqui para o povo, por meio do profeta Ageu, que a palavra que ele liberou não foi uma palavra perfeita, mas foi uma palavra mais do que perfeito. Então, quando Ageu recebe a revelação da parte de Deus, ele entende que aquela revelação que ele vai propagar para o povo não é uma palavra perfeita, mas vai ser mais do que perfeito. Aplicando isso sobre as nossas vidas, o que Deus tem para a nossa vida pode sim ser mais do que perfeito. No mundo diz o seguinte, né? Se melhorar, estraga. Mas dentro da palavra de Deus, pode sempre melhorar. Deus tem o perfeito para dar, mas Deus tem algo mais do que perfeito para conceder. Dialogando com o texto, Paulo vai dizer que nós somos vencedores ou não? Sim. Não. É mais Ele diz que nós somos mais do que vencedores. Do que vencedor. Ou seja, Deus está dizendo que aquilo que ele tem para nos dar é mais do que perfeito. Ou seja, não se encontra na terra e nem embaixo da terra. Quando Deus envia algo do céu para um servo dele que se encontra na terra, esse algo não é perfeito, esse algo é mais do que perfeito. Amém. Correto? Glória a Deus. Mais do que explicado, professor. Perfeito. É uma explicação ótima. Isso aí é uma grande pregação que ele falou, é examinar mesmo. É examinar, analisar, pesquisar e avaliar. Então, essa foi uma interpretação pautada numa exegese judaica. Então, cada letra, viu que eu dei um texto da falta de fé, né? E houve a explicação.
Você vê o texto aqui do profeta Ageu, a olho nu, né? Não tem nada. Mas o judeu já olha e vê dentro de uma outra perspectiva. Entendeu, Oi, Sandra? pastor. Agora eu entendi. Eu escutei de um pastor que ele usou essa interpretação, né? Que ele diz que o Elias ele não obedeceu ao Senhor. A gente lê ali, eu não sei se houve uma desobediência ali de Elias. Quando ele Qual texto? manda lá em Samuel, não, é Segunda Reis, Primeira Reis, eu acho. Quando ele desce do Monte Horebe, que o Senhor manda ele descer, ungir Eliseu, ungir o rei da Síria, Azael, acho que é esse o nome do rei, Depois vê o ungir texto Jeú. direitinho e bota lá no grupo que eu respondo. Ah, tá bom, pastor. Tá bom? Que aí fica melhor. Vamos Tá. seguir aqui. Obrigada. O Rabi Akiva, no primeiro século da era cristã, finalmente entendeu que isso sustentava que toda repetição, figura de linguagem, paralelismo, sinônimo, palavra, letra e até as formas das letras tinham significado no tempo de Cristo. Tinham significado, aqui tem um ponto, tá? Aqui comigo. No tempo de Cristo, a exegese judaica podia classificar-se em 4 tipos principais, que eram o literal, já dito aqui, a midrástica, a pesher e a alegórica, já dito aqui. Quero trabalhar com vocês esses 2 tipos de classificação de interpretação exegética. A midrástica e essa pesher, tá? A midrástica, ela analisava o quê? A palavra midrash, o mir, significa qual ou quem, né? Hidrash significa pergunta. Então, o midrash significa quem pergunta, ou quem faz a pergunta, ou qual é a pergunta, né? Então, a interpretação midrástica, ela vai estar sempre questionando o texto. Lembra da aula de hermenêutica? Por quê, para quem, para onde, entende? Então, o Midrash ele vai questionar o texto, tá bom? A forma de interpretar o texto é questionando ele, tá bom? O segundo ponto o Midrash ele vai sempre pesquisar o entre linhas, porque é entre as linhas que essa interpretação produz ali os seus efeitos. Como é que eu faço para interpretar o entrelinhas? O entrelinhas ele é interpretado por meio das pontuações. Exegese, pessoal, é a arte de eu identificar a gramática. Então, a interpretação da exegese, ela parte do pressuposto da análise gramatical. E ponto, ponto e vírgula, ponto de interrogação, ponto de exclamação, 2 pontos, fazem parte da gramática. Com isso, fazer uma exegese é analisar os pontos que fazem ali o entre linhas. E, por vezes, nós comemos o ponto continuativo, comemos o ponto e vírgula, comemos os 2 pontos, comemos o ponto de interrogação. Ontem, na minha pregação, eu usei também o ponto continuativo, não foi, Flávio? Né? E Jesus adormeceu, ponto continuativo. Ou seja, é uma parte do texto está querendo me dizer que acabou-se um período e iniciou-se um outro período. Agora eu tenho que entender qual foi o período que acabou e qual foi o período que se iniciou. No texto de Lucas 8, o período que acabou foi o período em que Jesus dá a ordem para os discípulos entrar no barco e atravessar para o outro lado do lago. Esse período acaba. Agora inicia um outro período. Qual é o outro período? O período em que os discípulos deveriam obedecer à ordem de Jesus. Então a interpretação vem no entrelinhas. E é justamente quando os discípulos estão cumprindo as ordens de Jesus que a tempestade chega. E a aplicação da pregação ontem foi que a luta ou a tempestade não vem quando eu paro.
A luta e a tempestade vêm quando eu obedeço, quando eu me comprometo, ou seja, quando eu estou com a mão no arado. O diabo não se levanta quando parado estou. O diabo se levanta quando em movimento eu me coloco. Quando o inimigo vê que eu estou em obediência à palavra de Deus, ele se levanta. Agora era o período deles fazerem a obra e do diabo interromper a obra que Deus tinha colocado na mão deles para fazer. É o entrelinhas. É uma interpretação midrástica. Eu preciso analisar a gramática do texto. Isso é fazer exegese. As pessoas confundem fazer exegese com o simples fato de ir lá e compreender o que o hebraico diz, o que o grego diz, o que o latim diz. Não! Fazer exegese é interpretar também os pontos gramaticais que o texto carrega. Ok. Pode falar, Flávia. Pastor, então, quando chega nessa parte assim, entre linhas, como o senhor colocou, assim, ponto continuativo, aí nessa hora a gente pode fazer uma aplicação para os dias de hoje, porque às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de aplicar, assim, a hora, né, de aplicar. Então, nessa hora que eu falo, Jesus estava dormindo, né? Aí daquele ponto de continuação. Aí nessa hora eu coloco a minha aplicação. Flávia, travou aqui para mim. Estou mexendo aqui, mas não estou vendo. A sua fala travou. Tá me ouvindo agora? Agora o vídeo travou. Ah, sim. Pode falar, pergunta aí. Então, eu estava perguntando que na hora dessa colocação de como o senhor estava dizendo, né, de ponto continuativo, né, de ponto e vírgula, nessa hora é hora de eu fazer uma aplicação para o dia de hoje, aplicar na vida das pessoas? Então, Flávia, em toda parte do texto você pode aplicar, independentemente se tem um ponto, se não tem. A aplicação ela pode vir em qualquer palavra, em qualquer contexto, em qualquer texto. Mas para que eu possa extrair do texto algo aquém do que todo mundo vê, eu preciso analisar esse entrelinhas. Nesse ponto específico que você trouxe aí, eu preciso me preocupar para que eu possa interpretar o texto da forma correta e não da forma incorreta, né? Então, é uma preocupação que eu tenho que ter em identificar os pontos necessários ali para identificar qual é o tempo da história que ali está sendo narrada. Uma vez que eu identifiquei o tempo da história, eu posso aplicar na minha e na vida do outro, né? Por exemplo, vamos aplicar essa parte aí. Jesus adormeceu, ponto continuativo. Por que Jesus adormece? Porque ele já tinha dado as ordens. O que ele precisava fazer, ele já tinha feito. Agora era parte dos discípulos realizarem o que cabiam a eles. Como é que eu aplico? Eu aplico que tem momentos na nossa vida que o Senhor não apareceu para melhorar, o Senhor não apareceu para mudar, porque é tempo de eu fazer, não é tempo dele realizar. E tem momentos na nossa vida que é assim, eu preciso fazer. Eu também preciso me comprometer. Quer ver um exemplo claro? Lembra daquela passagem lá dos amigos na cidade de Cafarnaum? Né? Eles vão carregando ali um rapaz, né, que não conseguia andar, e aí eles chegam na porta da casa de Jesus, tem uma multidão, eles não conseguem entrar. Jesus, pela sua onisciência, ele sabia que aquele jovem paralítico estava ali do lado de fora, querendo entrar e não conseguia? Sim. Com certeza. Jesus não é pego de surpresa. Mas Jesus faz alguma coisa para colocar aquele jovem lá para dentro? Não, ele espera atitude, né? Eles que têm que dar o jeito deles. O milagre está dentro da casa. Agora, quem está do lado de fora tem que dar o jeito para entrar dentro.
Jesus poderia pedir para a multidão abrir caminho ou ele sair de dentro da casa, mas ele assim não faz, porque ele entende que agora é o momento deles demonstrarem que querem, e não de eu demonstrar que eu posso. Atitude é isso. O que é atitude? Sou eu demonstrar que eu quero. E tem momentos na vida que nós não demonstramos com ações que nós queremos. Eu quero uma porta aberta, mas a minha atitude não é de quem quer a porta aberta. Eu quero santidade, mas a minha atitude não é de quem tem não é de quem quer viver em santidade. Então, são nessas aplicações, nessas interpretações que eu preciso me atentar para aplicar da forma correta. Entendi. Perfeito? Perfeito. Dúvidas aí, pessoal, além dessa? Então, vamos seguir. Então, a midrásica, ela questiona o texto, ela pesquisa o entre linhas, tá bom? E ela busca conhecimento dos antigos mestres. No judaísmo, existe muito disso, né? Existe um livro chamado de Talmud. O Talmud nada mais é do que relatos interpretativos da Torá concedido pelos rabinos. É o que nós chamamos hoje de Bíblia de estudo, né? Você compra lá a sua Bíblia de estudo e lá na rodapé você tem um pensamento de alguns teólogos, de alguns pensadores. O Talmud é justamente um livro, né, que contém registros de pensamentos dos antigos mestres acerca de determinados textos ou de determinadas passagens da Torá. Então, quando eu proporciono uma interpretação midrástica, eu vou buscar conhecimento nos antigos mestres, tá? Que podem ser não necessariamente um dos apóstolos, um dos profetas. Eu posso recorrer a Agostinho, eu posso recorrer a Orígenes, eu posso recorrer a Lutero, a Calvino, eu posso recorrer a algum mestre rabínico, eu posso recorrer aos da atualidade, como recorri ontem na minha pregação, ao Hernandes Dias Lopes, eu posso recorrer ao Augusto Nicodemos, você pode recorrer a uma interpretação que eu dei, eu posso recorrer a uma interpretação que vocês deram. No meio da minha pregação, eu posso muito bem citar uma frase que a Flávia citou aqui. Olha, segundo disse a Flávia em uma das aulas, eu achei muito interessante, e pregar em cima daquilo que a Flávia disse. São uma midrash. Só que as pessoas, por orgulho, elas falam que foi Deus que revelou para elas. E não que elas leram em alguém, ou por alguém que falou, por alguém. Isso é feio, gente. Isso é desonroso. Porque Salomão vai dizer que não há nada novo debaixo do céu. Tá? Não confundam revelação com inspiração. Inspiração é o Espírito Santo te fazendo lembrar, né, assuntos que um dia você teve contato. Então, eu posso, no meio da pregação, me lembrar de uma frase que a Flávia falou, de uma interpretação que a Sandra ou o Rogério deu, de uma fala do pastor José Rosa, e eu citar ela. E não é vergonha para mim citar que aquela frase não é minha, mas é da Flávia, da Sandra, do Rogério, do pastor José Rosa. Sabe? É uma honra para mim honrar uma outra pessoa. É uma forma de eu reconhecer que aquela determinada pessoa, por menor que o título que ela tenha seja, proporcionou conhecimento na minha vida. Agora, desonroso é quando eu sei que aquela pessoa falou, né? E eu falo que Deus foi quem me revelou. É desonroso. Muito desonroso. Então, o judeu não faz isso. O judeu faz uma midrash. Ele cita quem foi que ele disse. Ele cita onde foi que ele leu. Ele cita quem foi que ofertou aquele conhecimento para ele. Né? Ia falar alguma coisa, Flávia? Pode falar. Não, que eu acho é muito comum
você vê pregações, né, pronta na internet, a pessoa repetir. Eu já vi uma pregação, e a da Camila Barros, que todo mundo conhece, todo mundo, né, escuta a vida toda, toda hora, e a pessoa falou exatamente, parecia que era Camila Barros na minha frente. Você Assim, não fechasse os tirou olhos, frase. era Camila Barros. Não tirou frase, ela pregou igual a Camila Barros. E a Camila Barros é muito famosa. Então, pelo menos que pegasse uma pessoa que não era tão famosa, né? Que quase ninguém visse, pelo menos. E é muito comum. E eu já vi pregador que já pregou pregação do aquele trovão, colocou na internet, copiou, colocou na internet e pregou na igreja. Eu falei, gente, eu já vi essa pregação. Quando eu fui lá ver, era do Jorge, daquele, não sei se é Jorge Trovão, aquele que é deputado, não sei. E igual, e pregou na igreja lá, igualzinho de novo. Eu fiquei assim, e é famoso, ganha dinheiro, deve ter ganhado uma oferta muito boa. E eu fiquei, meu Deus. Então, assim, é muito triste, porque tem gente que faz o altar de palco, né? É artista, não é pregador, é artista. Tem muitos Já que ele vai artistas, o problema receber é esse. uma oferta, por que ele não honra a fonte de quem o instruiu? É o mínimo. Porque se eu falo que Exatamente. aquela frase, até ontem na minha pregação, até o professor de português eu citei o nome. Quando eu falei do ponto e continuativo, eu falei, professor Pestana. Quem não conhecia, né? De repente foi lá e pesquisou quem era o professor Pestana. O cara, de repente, teve o blog dele visitado, o Instagram, né? Então, assim, se eu cito lá o nome do Rogério, ó, segundo o Rogério, o texto diz isso. Quem é Rogério? Vou pesquisar quem é o Rogério. Vou chamar o Rogério para pregar aqui na igreja. Então, uma simples citação de quem ofertou aquele conhecimento na minha vida vai fazer com que portas se abram para o Rogério. Infelizmente, pastor, assim que eu vejo na igreja, que você tem que fazer curso de teologia, de bacharel de teologia, aquela que a gente aprende a falar, de oratória, e tem que fazer curso de teatro para você pregar. Porque se vê uma pessoa correta, uma pessoa que conhece Bíblia, conhecedor da palavra, e pregar, as pessoas não dão glória, as pessoas não têm coragem de dar um aleluia. Mas se vir artista fazer show, a pessoa até se descabela na igreja. E eu fico olhando, e eu falei, gente, eu não conseguiria fazer, eu não tinha cara de pau de fazer muitas coisas que tem pregador que faz. E as pessoas vão, e eu não consigo ir, porque eu fico, gente, isso não é palavra, isso não é bíblico. E as pessoas vão, e eu não sei por quê. Ontem é impressionante. Ontem um casal amigo meu, lá da igreja, ele, no mês passado, ele me questionou, né? Por que só veio gente de fora pregar? Tem que botar os da casa. Eu falei, amém. Maio e junho, o pastor me determinou que são os da casa que vão pregar, nas quintas. Que tem aniversário da igreja, tem a conferência, então, eu falei, perfeito. Aí ontem eu preguei, o casal não foi. Eu falei, você não quis que eram os da casa? Ontem começou com os da casa, você não foi, o que houve? Não, eu cheguei cansado do trabalho. Eu pensei, então, mas as outras 4 quintas você foi. Cansado ou não, você foi. Sabe por quê? Porque você reclamou que não tinham da casa, mas quando teve, você não foi. Não se sentiu motivado. Então, é exatamente isso que você está falando. Eles não honram o da casa. É triste. Às vezes, o da casa fala a mesma coisa do que o de fora falou. Mas ninguém dá um glória. Nem sequer senta para ouvir. Mas os de fora, planta até a bananeira. É triste isso. Eu fico muito chateada com isso. Muito chateada. Eu já fiquei mesmo. muito também. Hoje ainda fico, mais menos.
mas também já fiquei muito revoltado, né? E o Muito engraçado, revoltado. né, pastor? Oi, E o Sandra. interessante, né, o engraçado, não sei, é que o que vem de fora às vezes fala até heresia, fala coisas erradas, e todo mundo aplaude, dá glória, só falta agarrar no teto, como diz o Rogério. É verdade. E a gente da casa dá o sangue, né? Faz até cara assim, pouco Exatamente. caso. Foi um pastor amigo nosso pregar aí na sua igreja semana passada. Quem? O pastor Eduardo Peniel. Eduardo Peniel, Foi ele semana foi por passada. intermédio de uma amiga minha, que é pastora lá da igreja agora também, a pastora Elizabeth. Gente boa, cara humilde. Nosso Ele pastor foi na Eduardo é uma benção. primeira quinta do mês de abril. Ah, foi em abril? Pensei que fosse. Ah, é isso, nós estamos em maio já. Nossa, Em tô maio, foi na viajando. primeira quinta de abril. Ele é uma maravilha. Ele. Ele é muito humilde, gente boa toda a vida. Entendeu? Gente boa toda a vida. Vamos lá. Então, o Midrash trabalha dentro desses contextos, tá bom? Tem o Pesher, ou Pesher, né? Essa classificação interpretativa, ela vai concentrar, né, o texto, ela vai concentrar ali a fonte da sua pesquisa, a sua pesquisa no texto, procurando aplicá-lo no cotidiano da comunidade. Ou seja, ela vai ler o texto, tá bom? E ela vai comentar o texto. Então, ela pegou lá, a minha pregação ontem foi nessa interpretação aqui, o Pesher. Eu utilizei o Pesher para me pregar na minha igreja ontem. Tá? Por quê? Porque eu li Lucas 8, do 22 ao 25. Tá? Por que eu interpretei, por que eu utilizei esse modelo? Porque o texto é rico. Tem muitas informações. Mas para que eu pudesse extrair novas informações do texto, eu precisava comentar o texto. Perdão. Eu precisava comentar o texto. Então, eu peguei o versículo 1 e comentei o texto. Versículo 22, comentei o texto. 23, comentei. 24, comentei. 25, comentei. Então, eu comentei o texto no papel. Depois, eu fui aplicando cada comentário na minha vida. Na homilética, nós chamamos esse método de pregação expositiva. Na exegese judaica, é o Pesher. Tá? Você vai escolher ali os versículos que você quer pregar ou que você quer estudar. Versículo 1, comenta. O que você entendeu do versículo 1? Eu entendi isso. Versículo 2, isso e aquilo. Versículo 3, isso e aquilo. Depois que você comentar sobre os textos, você vai aplicar o seu comentário na sua vida, na sua casa, na sociedade, no púlpito. Então, quando comenta, você dá a sua visão ou o seu parecer daquele texto. A forma como você visualizou. Entende? Não é a forma como o outro viu, é a forma como você viu. Então, você vai comentar. Comentou, você vai aplicar. Né? Você vai enriquecer-se. Aquele velho ponto que o pregador disse, que quando ele está pregando o texto, Deus falou com ele primeiro. Então, eu preciso, antes de fazer com que os outros ouçam a voz de Deus, que eu possa ouvir a voz de Deus. Entende? E Deus também fala conosco. Deus também palestra conosco. Então, essa interpretação aqui é uma forma de você não se diminuir, não se desvalorizar, porque às vezes a gente se acha pequeno demais, incapaz demais. O mesmo espírito que age ou que opera na vida de um grande pregador é o mesmo espírito que pode operar em nós. E a gente não pode fazer igual a Sandra disse aqui, que é muito comum, né? Deixar-se levar pela forma como as pessoas tratam o famoso e nos tratam.
como o Rogério disse. Quando é um famoso, você se pendura até no poste. Quando é o da casa, você vira as costas e não dá atenção. Eu não posso me deixar levar pela forma como os da casa me recebem. Por que tem gente, por que tem uma gama de pregador itinerante aí? Porque eles preferem ser honrados pelos de fora do que ser rejeitados pelos de dentro. O mesmo pregador que faz sucesso na sua igreja é o mesmo pregador que faz insucesso na dele. E permanecer em um ambiente de caos, de rejeição, são para poucos. É só para quem quer fazer a obra mesmo. É só para quem tem a certeza de quem o chamou. Porque quem não tem a certeza de quem o chamou, abandona mesmo, larga, sai fora, não mete a mão, não desenvolve o ministério. E a gente precisa saber para quê, por que Deus nos colocou em determinados locais. Ali naquele departamento eu sou rejeitado, na minha igreja eu sou esquecido, mas Deus te colocou ali com um propósito. E se Ele colocou, né, você vai atravessar para o outro lado, apesar das tempestades e das rejeições. Tá bom? Pode falar, Flávia. Então, pastor, eu tava falando até que ela tem aquela missionária, eu esqueci o nome dela, Raquel Lima, né? Aí ela tava com a caixinha de pergunta, aí tinha uma pessoa que falou assim, o que dizer para uma mera tia da salinha? Aí eu falei, ih, tocou o ponto que eu gosto. Aí ela falou, mera? Tudo que você faz na casa do Senhor, porque a gente só fala quem está no altar, né? Acha que o pregador é que está pregando ou que está louvando, né? Mas tem as pessoas que ficam na portaria, né? Que fica na salinha das crianças. Então, às vezes, o Deus coloca você num local que você não é visto. E muitas pessoas se frustram, né? Eu tô lá com as crianças lá na salinha, quantas pessoas já rodou ali? Já saiu, já voltou, muitas não voltaram mais, porque não, mas ninguém me reconhece, mas quem tem que reconhecer é o Senhor, né? Que às vezes a gente fala muito de altar, mas a gente tem que se colocar que a gente está fazendo para o Senhor, às vezes a gente esquece essa parte, né? Às vezes a gente esquece, tem pessoas que eu só dou aviso na igreja, eu não prego. Mas, cara, se você não dá o aviso, como as pessoas vão saber o que está acontecendo na igreja? Então, você é importante. Então, a gente tem que se colocar em local de importância, porque tudo que você faz para o Senhor, às vezes, por mais que as pessoas não venham, bate nas tuas costas falando te agradece ou te parabeniza, mas quem tem que estar te honrando é o Senhor, não é as pessoas. Só que a gente esquece muitas vezes isso, né? E a gente depois tem que se colocar no nosso lugar. Porque se é da cantina, se é para vigiar o banheiro, tudo é importante para o Senhor. Não é só você ser um bom pregador, ser um bom levita, porque você está em evidência, né? Às vezes a gente quer ficar só em evidência, mas às vezes quando ninguém te vê, mas já as coisas estão funcionando, a gente se coloca com aquele espírito de inferioridade e isso não agrada ao Senhor. Eu creio que não agrada ao Senhor. Sim. E eu já fiquei, não tanto quanto você, mas às vezes fico na salinha. Os pais, quando vão pegar os seus filhos, eles não agradecem. Obrigado por ter cuidado do meu filho. Deus lhe abençoe pelo seu trabalho. Ele chama o nome do filho, pega, vira as costas e vai embora. Nem a paz do Senhor lhe dão. E depois, lá no grupo de divulgação, culto foi uma bênção. Louvor foi top, a pregação melhor ainda, mas é a tia da salinha. E as meninas da cantina, que faz os alimentos para que as tias da salinha deem para as crianças. Mas vai acontecer um acidente na salinha, vira repercussão em toda a igreja. Então, tudo que é de Deus precisa ser feito com seriedade. E precisa ser honrado. Né? Na quarta-feira, na consagração, pela manhã, a Angélica pregou uma palavra e eu peguei uma fala dela quando ela disse que o meu altar é onde eu estou.
né? Tem gente que gosta de altar, como você mesmo disse, né? Porque no altar você canta ou você prega. Só que aonde é o teu altar? O altar que algumas pessoas querem é só o altar da igreja. Então ela só prega e só canta quando está no altar da igreja. Mas o teu altar é onde encontra-se a sola dos seus pés. Então, o teu altar pode ser a sua casa, o seu altar pode ser na fila de um banco, o seu altar pode ser na salinha das crianças, na cantina, na recepção, na portaria, né? No banco ali assistindo ao culto, no seu trabalho. Então, aonde você coloca a planta dos seus pés se torna o altar. Então, se é altar, é lugar de você pregar, de dar bom testemunho. Só que as pessoas só querem um tipo de altar, o altar da igreja. E especialmente nos cultos que mais trazem pessoas, não dos que menos trazem. Exatamente. A resposta dela foi que falou assim, você não é uma mera, você é a melhor tia da salinha, porque você está guardando o nosso tesouro, o nosso maior tesouro é onde que você está tomando conta, de você estar cuidando, está zelando pela saúde física, né? Que pode se machucar, pode acontecer alguma coisa. Então, você é o ponto importantíssimo do culto, está nas tuas mãos, que é o nosso tesouro está guardado com você, e você está dizendo que é mera? Não é mera, né? E a gente tem que se pôr nesse lugar. Não, eu sou sim, eu sou cooperadora, eu sou intercedora. E a gente tem que se orgulhar. E muitas das vezes as pessoas só querem se orgulhar em cima do altar, mas não é. Realmente, cada um, nós somos um corpo e cada um é essencial. Se você tirar o dedo mindinho do teu pé, você perde equilíbrio. Então, ele tem importância. E a gente não pode perder isso. Não podemos, não devemos e não precisamos perder essa identidade. Tá bom, pessoal? Então, a aula de hoje nós paramos por aqui, aula 2, tá? Eu vou gravar um vídeo da exegese patrística para colocar lá na plataforma, da exegese medieval, da exegese da reforma, tá? Alguns pontos, e da exegese da pós-reforma, tá bom? Então, 4 vídeos eu vou colocar lá: patrística, medieval, reforma e pós-reforma, tá bom? Então, vou começar a gravar amanhã de repente já coloco a patrística, né? E durante até terça-feira, que é a data limite para eu colocar na plataforma, estarão as 4 lá, tá bom? Então, na aula da semana que vem, da sexta-feira que vem, a aula vai ser o que é exegese, tá? Então, já deixa aí marcado, página de número 8, tá? A nossa terceira aula, o que é a exegese. Bom, já querendo ir fazer a leitura, já para poder ler, tirar suas dúvidas, extrair informações, é bom para que a gente chegue na aula e já não fique cru nas informações que ali nós vamos trabalhar. Beleza, pessoal? Amém? Vamos orar então ao Senhor. Ora, por gentileza, Flávio, por nós. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, primeiramente agradecer, Deus querido, por nós termos dormido e acordado na Tua presença, Senhor. Muito obrigada, Deus querido, Deus amado, por essa aula, e que todas as palavras, tudo aquilo que foi dito, Senhor, que nós podemos, Pai querido, praticar durante essa semana e pelas nossas vidas, Pai. Abençoa, Senhor, nosso fim de noite, abençoa aqueles que não pôde estar aqui presente, mas que vai estar ouvindo essa aula, adquirindo conhecimento, Pai. Muito obrigado por nossas vidas, que o Senhor venha nos guardar, cuidar, Senhor, do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma, Pai. Assim eu te agradeço pelo nosso professor, pelo nosso pastor, nosso mestre, nosso pastor Leandro, e que o Senhor venha, Pai querido, abençoar a vida dele, abençoar a saúde dele, abençoar, Pai querido, os sentimentos dele, abençoar a casa dele, Pai. Assim eu te oro, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Fiquem na paz, tá?
Beijo, bom final de semana para todos. A todos, a paz.